Oi! Oi, Paty, tudo Chegou! bem? Tudo Quanto tempo, bem? hein? Pois é, menina, tem milhões de seguidores desde que a gente não se fala. Milhões de seguidores Parabéns! depois. É? Que legal falar com vocês. Fiquei super feliz quando descobri que ia falar com o Prosa Press. Que bacana. Estou muito Pois, feliz. e você tem tudo a ver com esse projeto, Natália, porque o projeto chama Inovar é um Parto. Ah, E a é? A gente, gente pare um filho por dia, não é? E como a gente acompanha a sua trajetória desde o início, eu tenho conversado aqui desde o início da pandemia com empreendedoras que usam a tecnologia de alguma maneira para impulsionar seus resultados, com Uhum, fundadoras de startup que são as mulheres, a minoria absoluta, embora as mulheres sejam maioria entre os empreendedores novos, mas uhum. tem algum problema aí para se aproximar da tecnologia e da inovação. E a gente tem conversado com influenciadoras digitais que usam a tecnologia, transformaram a própria vida num negócio e que conhecem e dominam a internet como você, que chegou quando tudo isso aqui era mato, mas agora domina como ninguém todas as redes sociais. Eu achei tão simbólico que no meio disso tudo você tenha batido 5 milhões de seguidores no YouTube. Tem já esse montão de gente que te segue em todas as redes sociais. Tem o podcast agora que você faz também, quer dizer, é conteúdo de todas as formas, é curso online. Eu queria que você dividisse um pouco com a gente. Primeiro, essa visão, você concorda que inovar é um parto, menino? Então, inovar é um parto, e se você for pensar em tudo que acontece até o parto acontecer, eu acredito que a analogia é perfeita, né, Paty? Porque assim, você tem o momento do prazer, né? Que é o momento onde rola, né, o a concepção, né? A fecundação, aquela coisa maravilhosa. Nem sempre fecunda, na verdade, que a gente vai lá, faz, se diverte, mas não quer dizer que É. é porque você, tipo, se divertiu que você vai engravidar. E aí você finalmente se sente grávida, né? Daquela empresa e tal. Você fala, não, eu vou empreender. E aí, quando finalmente chega na hora de parir a empresa, e você tem aquela primeira grande vitória da empresa, ou bate a primeira meta que você tinha, seja de, no nosso caso, de seguidores, junto com o faturamento, enfim, seguidores em cada uma das redes sociais, porque eu desde o começo, né, sempre tive essa questão de trazer métricas, trazer dados e trazer números como indicadores de sucesso de que o impacto está sendo alcançado. O mais importante é mudar a vida das pessoas. Mas eu só sei que eu e a minha equipe conseguimos mudar a vida das pessoas porque os números dizem para a gente que isso está acontecendo. E é através dos números que a gente consegue mudar, né, a direção. Né? A bússola é sempre o nosso porquê, né, o propósito. Mas Você aí já tem tinha uma. clareza desse propósito lá no começo? Sim. Porque E eu o que que a que você atribui a sua inovação? Você juntou entretenimento com educação financeira, que naquela época era uma coisa chata, e ainda é sim. muito chata se você não souber comunicar, né? Você acha que Uhum. essa foi a sua inovação? Me conta um pouco disso, da sua sacada. Eu acho que o caminho da inovação, ele tem que primeiro nascer da empatia do que você quer atingir com o seu negócio, Paty. Porque não adianta, o seu negócio não é para você. Se você está fazendo um negócio para você, esquece. Eu fiz um negócio que era o que eu gostaria de ter tido quando comecei a querer entender sobre finanças. E eu sei a diferença que fez na minha vida, não só financeira, mas em todos os sentidos, ter tido autoconhecimento, ter tido acesso a informações, ter tido a curiosidade, porque assim, a informação, ela existe. Qualquer pessoa nessa live que quiser se especializar em investimentos pode fazer isso a partir de agora e de graça, sem pagar absolutamente nada por isso. Ela vai fazer? Provavelmente não, porque os indicadores que a gente tem mostram que não. Então, por mais que a gente tenha um mar de informações hoje à disposição das pessoas, de graça na internet, as pessoas não sabem nem por onde começar, porque elas nem sabem que não sabem. Então, daí é que vem o meu papel lá no começo, né? Porque eu era sozinha, não tinha dinheiro, era eu, Margarete, minha colher de pau e uma câmera de segunda mão para fazer. Mas assim, o propósito, né? Desde o começo você sabia o que você queria? Sim, eu queria mudar a vida das pessoas. E se eu mudasse a vida de uma pessoa só, eu já estava feliz. Então, eu sempre digo, empreenda,
Não para ganhar dinheiro. Empreenda para mudar a vida de alguém. E no caminho você vai descobrir de onde vai sair o dinheiro de acordo com. Você precisa ter. A palavra me fugiu, Paty. Um leque de opções na sua cabeça. Você precisa ter alternativas. Alternativas, exatamente. Então, se você não tiver alternativas, se você não se expor a outras realidades, a criatividade para a inovação não vem. É de se arriscar um pouco também, né? Eu acho que você fez isso. Você tinha um emprego confortável. Você sabe que esses dias a gente fez uma entrevista aqui sobre a retomada também com um improvisador. Ele é um ator, o Márcio Balas, não sei se você conhece. Sim, eu conheço. Também, ele é incrível. E ele fala do sim. E você, eu lembro muito do não. Ele fala do sim no sentido de você ter que dizer sim para as oportunidades e para as pessoas e tentar fazer esse exercício de pelo menos, sei lá, pega 24 horas do seu dia e fala sim para tudo. E experimenta e anota aquilo que você diria não. E você fala muito anote os nãos que você recebeu e o que você fez com aquilo também. Não é o que você disse, mas o que você recebeu. Que isso faz grande diferença, né? E a gente recebeu nesse momento, cortando de 2015 para 2020, foi um não retumbante para todo mundo, né? O que a gente está recebendo nesse momento, todos os negócios estão dizendo, filho, não é assim que você vai fazer daqui para frente. Me fala um pouco disso. O que você teve que fazer no seu negócio para ser ainda mais relevante para o seu público nesse momento que eles estavam precisando tanto de alguma dica, de mais informação? Repertório, a palavra, lembrei. Você precisa de repertório. E é muito legal essa analogia com o improviso, porque para você improvisar, você precisa de repertório, né? Eu fiz teatro durante muito tempo. E se você não tem repertório, você não improvisa. E Exatamente. empreender é você improvisar, às vezes dentro de um planejamento, às vezes não. Tem coisas que você pode improvisar, tem coisas que você deve improvisar, e tem coisas que você nunca deveria improvisar. E isso você só vai descobrindo com o tempo. Eu acredito que faz muito sentido isso, porque toda vez que vem um não, a gente tende a olhar só para a negativa que o mundo deu. Então, caramba, coronavírus veio, tirou as pessoas da rua, todo mundo se viu fechado, trancado e etc. E desde lá do começo, até foi por isso que a gente fez o SOS Me Poupe. Olha o sim gigantesco que o mundo estava te dando ao mesmo tempo. Sim para tecnologia, sim para plataformas digitais, sim para o marketing digital, sim para a autorresponsabilidade, de você se ver como responsável por sair daquele lugar onde você estava e se colocar num outro universo. Mas, e de novo, para isso... É te desafiar, né? Você é desafiado a sair da zona de conforto mesmo, né? Só que aqui no Brasil, a gente está falando de um país que é muito ainda injusto, onde o acesso à informação e até mesmo à digitalização, ele é muito escasso. Então, é sim para algumas pessoas, mas tem outras que é só não. E essas vão ter que buscar sims muito mais inovadores. E o lado bom é que o brasileiro, ele é criativo. Ele tem o civirismo, né? Então, tipo, eu vou me virar. Civirismo é ótimo. É o civirismo. Então, tipo, te vira, linda. Vai dar seus pulos, vai fazer máscara, não costura, vai costurar na mão, chama a tua tia, chama a sua avó, vai vender máscara, vai, sei lá, fazer brigadeiro para vender. Eu tenho vários alunos, tô até vendo o pessoal da JD5 aqui, que começaram o curso nos primeiros dias de lockdown, né? De isolamento social. E que, por ter acesso a conteúdo e a informação, e é uma informação também, Paty, que não é só a técnica, é a informação do que a gente chama de soft skills. Porque, infelizmente, a gente tem muita vergonha. A gente, quando chega nesse momento de inovar, a gente fica com muito receio do que as pessoas vão dizer. E isso me freou durante muito tempo lá atrás. Então, imagina, eu, jornalista, repórter de TV, fazendo vídeo no YouTube, tipo, que nem uma louca, falando, gesticulando e tudo mais. Saindo do padrão, né? Você sai do padrão completamente. Nossa, o que vão dizer? E realmente, falavam coisas terríveis.
e algumas pessoas falavam coisas incríveis. E aí você tem que decidir quem você vai ouvir. As pessoas que estão falando, tipo, nossa, que louca, você vai ser demitida, cuidado. Ou as pessoas falam, caramba, aquele vídeo que você fez, ou aquele post que você fez, que legal aquilo. Então, a gente precisa escolher. É sempre uma escolha. Quem que você vai ouvir? O que está dentro de você, que geralmente é a voz que você precisa ouvir mesmo. Quem diz que, mas você, formada, alunas minhas, advogada, vai fazer bolo agora? É absurdo. Então vai pagar suas contas. Chama a pessoa que está dizendo que é absurdo para pagar sua conta, para pagar sua casa, para criar seus filhos. Eu acho absurdo. Começa a falar, eu já fico revoltadíssima. Você sabe que a gente vem acompanhando, eu vou me apresentar porque tem muita gente, olha aqui, tá muito legal a audiência, eu sei que é uma audiência que está aqui para ver a Nath, então eu vou aproveitar e me apresentar. Eu sou a Patrícia Travassos, da Prosapress, e a gente tem um estudo bem profundo sobre inovação. E a inovação, antes de mais nada, tem muito a ver com a abertura de a sua postura para o mundo, o dizer sim mesmo, no sentido de você ver uma tecnologia nova e falar, puxa, com curiosidade, querer entender esse mundo. E aí a gente, até voltando à analogia do parto, eu acho que a maternidade tem muito a ver com esse olhar fresco para o mundo. Você revisita a sua infância, você começa a olhar o mundo para apresentar para aquele serzinho pequenininho, você começa a olhar e reavaliar como é que você olha o mundo, né? Olha, isso aqui é isso. E aí você dá o seu ponto de vista, que às vezes tão cansado de já ver muitas vezes aquelas mesmas coisas, você não percebe o quanto pode ser interessante você dar um olhar diferente, ou olhar de novo, falar, puxa, eu não tinha visto. Depois que eu fui mãe, eu passei a perceber a quantidade de tecnologia nova que estava surgindo, e aí eu estou falando de inteligência artificial, de machine learning, até o lifelong learning, né? Que a gente ainda é de uma geração que estudou, fez faculdade, depois parou de repente de estudar e fala, eu sou jornalista, poxa, eu me formei há mais de 20 anos, que isso? Eu preciso estar estudando o tempo todo. Isso tem a ver um pouco até com o que você está fazendo, esse conteúdo que você empresta para as pessoas poderem se reinventar ao longo da vida, né? Sim. E aí, só cortando de novo para 2020, eu queria saber, o que você fez de novo no Me Poupe, nesse momento em que a crise sacudiu todo mundo, 100%, inclusive a Nath? A gente aproveitou para inventar mais, né? Porque se o mundo muda, a gente tem que mudar junto com o mundo. E aí é que tá, o que move a empresa, né? A gente é movido por mudar a vida das outras pessoas. Então, se o mundo estava pedindo para a gente olhar para os pequenos empreendedores, que são as pessoas que mais sofreram economicamente, né, com os impactos trazidos pela crise econômica, só criar conteúdo não seria suficiente, né? Porque o conteúdo, ele te ensina a pescar. É aquela coisa tipo, olha, tô te ensinando aqui e você tem um tempo, né, de aprendizado. Mas será que a gente não podia ir além? Será que a gente, além de ter conteúdo, porque a gente já tem muito conteúdo focado em empreendedor, em autônomo, mas será que a gente não poderia criar algo novo? Então, a gente não tinha uma plataforma proprietária. A gente ainda não tinha um time de desenvolvimento de tecnologia. E aí a gente agora tem. Então, desde a pandemia, agora a gente tem um time só desenvolvendo o SOS Me Poupe, que é uma vitrine virtual gratuita, onde qualquer empreendedor, autônomo, qualquer pessoa que queira expor o seu serviço ali, ele pode expor de graça, tem uma vitrine virtual, e a gente sempre recomenda os empreendedores, né, do SOS Me Poupe para a nossa base, que é muita gente. Então, a gente consegue fazer esse match de pessoas que querem consumir, precisam comprar alguma coisa mais barata, e de preferência vamos comprar de um local, de alguém que é o que mais precisa dessa ajuda agora, com essas pessoas que ou já empreendiam antes, mas que veio, né, o isolamento social e elas perderam os clientes, ou até mesmo de pessoas que perderam o emprego e se viram na necessidade de empreender, que ainda é a massa empreendedora do Brasil. Que aqui, infelizmente, as pessoas empreendem por necessidade e não por escolha, né? E eu acho que esse é um dos maiores desafios e acredito que a gente tem fomentado cada vez mais isso, o empreendedorismo,
como opção de vida, não como, ai, não tem outra coisa para fazer. A gente está fazendo agora um curso só para autônomos, onde eu estou mostrando para eles a grande vantagem de você não ter chefe. Porque quando você trabalha para uma empresa, você tem um ganho limitado. E por mais que você queira, por mais que você trabalhe super bem, também existe um limite para a empresa de até onde o seu salário consegue ir. Então, assim, se você quer crescer, se os seus sonhos são muito maiores do que o seu salário pode te oferecer, Paty, a única maneira de fazer isso, na minha visão, é ou você dedicar uma boa parte do seu tempo a ganho de capital na bolsa de valores e fazer disso como se fosse uma segunda profissão mesmo, encarar isso de maneira profissional e multiplicar o seu dinheiro, ou empreender. Não existe segredo, porque é só a gente olhar para o mercado de trabalho. Quantas pessoas ganham muito dinheiro e quantas pessoas ganham pouco dinheiro? E assim, é a forma como as empresas funcionam. Então, para você ganhar muito, muito dinheiro, se é isso que você quer, óbvio, né? É só empreendendo, porque também não adianta você cobrar algo que você não vai poder ter. Então você fica naquela coisa, ah, eu queria muito, tá, mas do outro lado não pode. Então onde é que entra a sua responsabilidade? E o Por outro empreendedorismo lado, a ele gente te sabe dá que isso. por outro lado, a gente sabe que no Brasil também não é nada fácil empreender, é difícil pra caramba, mas essa postura empreendedora precisa existir, inclusive se você é funcionário, né? Porque hoje em dia também não basta você chegar lá, sentar e esperar que tudo caia do céu, você faz o seu trabalho e ponto, né? É uma Sim. postura de dono que você precisa ter, inclusive no seu trabalho, para você crescer lá dentro e ter algum futuro se você for trabalhar no mundo corporativo ou trabalhar dentro de uma empresa. E essa postura vai te ajudar muito se você for empreender. Talvez seja um bom teste para, antes de jogar tudo para o alto, você criar essa cultura empreendedora, porque não é tão simples assim. É você não ter horário comercial, que eu acho que isso já caiu por terra de qualquer maneira. Se não tinha caído antes do corona, Sim. já hoje em dia não tem mais essa, né? Porque você trabalha 7 dias por semana e 24 horas por dia, mas você fica com projeto o tempo inteiro, né? Você fica o tempo todo focado em fazer aquilo virar e dar certo. E tem um tempo, né? Então você precisa ter uma estrutura. Não é tão simples assim, né? Aí é que tá. Se fosse fácil, todo mundo empreenderia. Seria um sucesso. E é por isso que o lucro é a remuneração do dono da empresa. Porque se é tão fácil, se é tudo tão injusto, por que não vai você empreender então? Exatamente. E assim, eu sempre tive essa visão empática em relação à liderança. Porque, às vezes, como funcionário, é fácil a gente cair nessa falácia do tipo, ah, mas é tudo muito simples, é só tomar uma decisão, é só dar uma canetada. E não é só, e é muito legal você falando isso, do tipo, não é tão simples assim. E não é. E é por isso que, para mim, é tão mágico, porque depende só do empreendedor. Não existe Uhum. nenhuma posição mais solitária do que você ser dono da sua própria empresa. É Mas verdade, também ainda não, tem essa, tem a solidão do empreendedor, né? a solidão. E no meu caso, eu ainda sou só mesmo, não tenho sócios, sou só eu. Então, assim, tomadas de decisão estratégicas, eu tenho meu time hoje de extrema confiança, mas no fim, a palavra final, quem vai tomar a decisão é o dono da empresa. E é no teu que vai depois, filha. E você tem que aprender a conviver com o ônus e com o bônus daquilo que o empreendedorismo te traz. Mas, de novo, Paty, acho que hoje a gente tem tanta informação. Uhum. É, quase tudo que eu sei hoje, eu aprendi pesquisando. Pesquisando no YouTube, pesquisando na internet, saber inglês, atenção, saber inglês ajuda muito, porque eu acho que a maior parte dos vídeos técnicos que eu busco, eles estão em inglês, então você acompanhar, como é que fala, palestras, né, de outros CEOs, de outras empresas, e tá sempre conectado, olhar para tudo o tempo inteiro. Mas, assim, é um caminho que, apesar de tortuoso, apesar de doloroso, ele é muito gratificante, porque você vê as pessoas crescendo, você vê as pessoas crescendo, não só as pessoas de fora, né? No meu caso, que a gente quer gerar impacto, a gente gera impacto daqui para fora, mas daqui para dentro, pessoas que
sei lá, hoje a gente basicamente colabora com o sustento de 42 famílias aqui no Me Poupe, né? É muita gente. E ao mesmo tempo que é muito gratificante ver as pessoas crescendo, também é desafiador, porque você espera muito das outras pessoas e as pessoas também esperam muito de você e da empresa, e todo dia é um parto. Então a É uma inovação responsabilidade, né? e a Grande que só vai crescendo. inovação não é só da tecnologia, porque a gente acha Uhum. que o empreendedorismo ele é exato, ele é técnico, e o empreendedorismo ele é de humanas, ele não é de exatas. Então, empreender é sobre pessoas, é sobre time, é sobre equipe. Então, não acredite que se você for muito bom tecnicamente, porque você fez um MBA em Harvard, não que isso não seja interessante, isso é super interessante, mas não é isso que vai garantir que a sua empresa vai ser bem sucedida. Muito pelo contrário, se você acreditar que as suas competências técnicas vão ser suficientes para você ser um bom empreendedor, vai doer muito mais. Então é sempre importante a gente manter a humildade de que é sobre outra coisa, é muito mais sobre as pessoas do que sobre os números. No fim, empreender é isso. E aí, eu queria falar um pouco dessas mudanças que aconteceram. Então, ainda voltando para você, porque eu acho que é inspiradora a sua rotina. Como é que é o seu dia a dia? Ele é inspirador, ele é pirador. Não, pois não, é porque eu acho que as pessoas às vezes idealizam e falam, nossa, ela é uma influenciadora digital, então ela deve passar o dia tendo massagens com várias pessoas em É volta, mesmo? bajulando. Não, estamos aqui imaginando o mundo, é porque o mundo real, as pessoas não veem as pingas que a gente bebe, mas não veem os tombos que a gente leva, né? Isso. Olha, meu mundo real, Paty, se Então, resume a essa vamos lá, cestinha. Tá vendo isso aqui, ó? uma É a maçã. minha comida para o dia inteiro, porque eu É sento na mesmo? cadeira, é que uma parte já foi, né, do lanchinho. Eu sento na minha cadeira aqui e eu fico aqui, eu devo trabalhar sentada mais ou menos umas 8 horas por dia, Eu sentada. imaginei que você não cozinhava no seu vídeo sobre as coisas que não se deve comprar na pandemia. É, Porque as 10 coisas que não se deve comprar na pandemia. Aí você falou a primeira coisa, utensílios de cozinha. Eu tive que discordar de você. Eu falei, ah, puxa vida, eu comprei cada coisa para eu cozinhar. mas você E usa? aí, uso, então, Usa eu mesmo. uso Paty. mesmo. E outra coisa que eu também comprei na pandemia, que essa foi o meu endividamento, foi o grande endividamento, também era um apetrecho de ginástica. Mas tem que usar, eu concordo plenamente. Tem que usar. Usando faz muito bem, certo? Eu Mas acho que me a questão. conta, que hora você acorda? Eu acordo umas 6h30. Aí, de terça e quinta, eu faço ginástica em casa, né, com personal, assim, por vídeo, até as 8. E aí, começo a trabalhar todo dia, 9 da manhã, e vou até as 8 da noite, sem parar, todos os dias. Direto. Até porque eu tenho vários chapéus aqui na empresa, né? Então, eu sou a CEO, eu tenho uma grande responsabilidade na parte de conteúdo, tenho um time inteiro, né, de conteúdo, mas ainda tem muito, né, da minha presença ali dentro. Os roteiros dos meus vídeos sou eu quem faço. Quem grava os vídeos que eu participo sou eu também, porque, Veja bem, enfim, né? Ainda não lançou veja o bem. robô Nath? Tem essa questão, né, de entrevistas, de participações em canais, etc, etc, gravações, entrevista. Enquanto eu estou falando aqui com você, tem vários projetos paralelos, porque eu sou professora, então tem minha turma 5 da jornada acontecendo agora. Então eu dou aulas ao vivo, respondo e-mails, interajo ali com eles, né? Enfim, ontem mesmo teve um bate-papo com eles no Telegram. Enfim, e tem uma série de questões que a gente está inovando dentro da empresa. Durante a pandemia, a gente contratou 20 pessoas. A empresa dobrou de Legal. tamanho durante a pandemia. Já era algo que Nossa. estava dentro do nosso Do planejamento planejamento? e, invariavelmente, com ou sem pandemia, vai acontecer. E aconteceu. Escritório reformando, enfim, decisões, assina uma coisa aqui, assina um contrato ali. Enfim, essa é a minha vida. Grava programa ao vivo. Então, segunda-feira é um dia super atribulado, porque 9 horas da manhã eu tenho
programa ao vivo na rádio. E aí vai uma coisa atrás da outra. Hoje eu fiz reunião com o certificado digital, almoçando ao mesmo tempo que ele tinha que ver que eu sou mesmo a dona da empresa e tem que acabar o certificado digital que tem que ver sua cara, sabe? E aí tô lá almoçando com o cara vendo que eu sou eu mesmo, respondendo as perguntas. E é assim, aí é uma crise aqui, uma crise ali, enfim, problemas que toda empresa tem. Imprevistos, né? Que acontecem com todo Imprevistos. mundo, né? E No é meio. isso. Ô, Paty, eu falo que assim, empreendedora tem que ser apaixonada por nados. Que você, tipo, tira um, a única certeza que você tem é que vai vir outro. É como se fosse um parto por dia. Todo dia. E assim, e todo dia é uma sensação, tipo, uau. E todo dia é uma sensação, ai meu Deus, tá tudo errado, e agora, Jesus? Sabe? Então é todo dia uma montanha russa de emoções. Tá todo mundo em casa agora, remoto? Tá todo mundo em casa. Eu voltei a trabalhar da empresa hoje, mas só eu. Isso você vai manter? É uma coisa que você gostou? Eu tenho uma série de perguntinhas aqui para a gente já ir para o nosso encerramento, que eu prometi que seria meia hora, mas eu vou estourar só um pouquinho, para a gente fazer essa. A gente viu o dólar subir, a bolsa subir, descer, despencar, então eu quero que você me dê a sua opinião sobre o que as altas e as baixas, o que fica dessa transformação que aconteceu nesses últimos 5 meses, que foram tão incríveis. Então, por exemplo, o trabalho remoto, home office, você acha que ele se mantém em alta ou ele vai cair? Ah, esse sobrevive, porque as empresas perceberam que podem ser muito mais produtivas, né, e eficientes com o trabalho remoto. Aqui no Me Poupe a gente vai manter o trabalho remoto e a gente vai deixar muito mais aberto para as pessoas que quiserem trabalhar daqui da empresa, e o espaço físico vai acabar virando muito mais um ponto de encontro, porque é super importante, né? A gente sente muita falta de estar junto, de estar perto. Mas foi muito legal. Olha, durante a pandemia a gente contratou uma pessoa na Itália, uma das pessoas que trabalham com a gente. Ela mora brasileira morando na Itália, e tem pessoas. O nosso diretor financeiro foi para Extrema, em Minas Gerais. Então, assim, ficou muito mais flexível o trabalho. Então, isso com certeza veio para ficar. É interessante, né? Porque o digital ele traz essa de derrubar todos os limites geográficos, né? E já acontecia, mas eu acho que esse nomadismo digital ele ficou ainda mais intenso, né? Agora, de você poder perceber pessoas profissionais em outras partes do mundo e ser percebido aqui no Brasil para trabalhar em multinacionais lá fora, né? Então, Sim. essa preparação para você conseguir exportar o seu trabalho, que também a gente hoje está com um câmbio super favorável para conseguir exportar. Então, nesse período eu entrevistei mulheres que viram o seu mercado acabar de uma hora para outra, que tiveram lojas fechadas e tinham um estoque gigante dentro da loja para escoar, e que acabaram se abrindo, por exemplo, para marketplaces globais e vendendo produtos de roupa e tal, mas para outros mercados que elas não iam explorar antes, sabe? Então, quer dizer, essa oportunidade é bem interessante, né? O que pode acontecer. Sim, e é aquele caminho sem volta, né, Paty? Você está cada vez mais aberto, não esperar o imprevisto acontecer para tomar uma ação. É você estar sempre. A inovação é você estar à frente do imprevisto. É você antecipar a tendência. Você está sempre um passo à frente, né? Ter sempre aquele desconforto. Porque quando uma pandemia vem, se você já tem o desconforto dentro de você e na essência da companhia, aquilo você tira de letra. Você vê aquilo muito mais como tipo, uau, o que a gente vai fazer agora? Não tipo, meu Deus, o que a gente vai fazer? Uau, o que nós vamos fazer para colaborar nesse momento? Qual é a mudança que isso exige? É ter uma sede, né? É uma fome de mudança, aquele bichinho na cadeira, assim, sabe? E é o tal do repertório mesmo, né? Ter referências. Se você tem outras referências, já sabe, às vezes, o que um fez, que estava em outra geografia, que passou por um problema e você falou, nossa, olha só como é que o cara resolveu isso. Então, se a gente for olhar para restaurantes aqui, quem já tinha
um esquema de delivery, quem já tinha algo híbrido, de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, de Exatamente. dividir, de ter um comércio online minimamente estruturado, ou pensar um pouquinho mais nisso, né? Enfim. Sim. Esse eu acho que é outro que veio para ficar, né? Delivery e comércio online é alta para sempre, forever young, né? Sim, e algo que a pandemia trouxe e que seria muito bom se a gente conseguisse manter é a digitalização das pessoas, né? Uhum. Principalmente nas periferias e ambientes mais isolados do Brasil, que a tecnologia nem chega. A gente viu, acho que 40 milhões de brasileiros que nem tinham acesso a banco, nunca tiveram conta em banco, tiveram acesso a isso por conta Do auxílio do emergencial, né? auxílio emergencial. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente viu que essas pessoas sacaram o dinheiro e não mantiveram, né? A maioria não manteve, não usou a digitalização ali, porque foi uma conta digital, inclusive, que foi aberta, né? Enfim, mas acho que já é um ponto, já é um primeiro passo. Acredito que algumas pessoas, né? Se não, claro que 40 milhões não, mas pelo menos uma parte delas acabou ficando com essa digitalização e a inclusão financeira do brasileiro ela é super importante, até mesmo para questões econômicas, né, macroeconômicas, porque como é que a gente quer ser um país forte economicamente se 40 milhões de brasileiros nem foram inseridos no sistema financeiro? Você está brincando, É uma loucura. tipo, você vai para o campo com boa parte do teu time no banco, né? Então a gente já joga desfalcado. Não tem como ser assim. Não, essa diferença social ficou muito evidente, né? Esse abismo social que existe no Brasil ficou porque para quem já estava com acesso a tudo isso, nadou de braçada, né? Já Uhum. conseguiu oferecer alternativas muito rapidamente, já estava muito avançado na transformação digital, enquanto tem gente que não consegue continuar estudando porque não tem acesso à internet. Todo mundo tem sim o celular, mas não tem o Wi-Fi. Né? Sim. Então são obstáculos muito grandes. O que a gente imagina aqui que a gente consiga falar para uma população de empreendedoras que tem recurso para conseguir dar esse passo adiante, ou se abrir para esse novo, ou buscar novas referências, que é um pouco isso que você está falando. Puxa, tem tanto conteúdo disponível na internet, né? Para a Uhum. gente tentar encontrar o que a gente pode fazer de diferente hoje, e tem que se perguntar isso todos os dias como empreendedor, né? Sim. Então, E acho que você inspira por isso. e até um último recado, Paty, que é saber ter as métricas de sucesso. Porque o que eu vejo muito, né, com empreendedoras e empreendedores em geral, até por conta de SOS, é que as pessoas não conseguem colocar no papel o que elas vão avaliar como métrica de sucesso. Porque tem muitas frases prontas, né? Melhor feito do que perfeito, todo mundo sabe disso e tal. Mas na hora de fazer, ninguém sabe exatamente o que isso significa. Porque falar, eu que não vou vender esse produto desse jeito. Então, o como se chega à inovação? Como é que eu crio o tal do MVP? De onde sai tudo isso? E se você não tiver métricas de sucesso muito bem estabelecidas, você não sabe se aquilo está dando certo ou não. Tudo vai virar uma opinião do cliente. Ah, Nath, mas eu vendi e ninguém comprou. Aí eu nunca mais fiz. Como assim? Então, porque ninguém gostou significa que estava ruim e você nunca mais vai fazer. Então, mas o que poderia melhorar? Você perguntou? Ah, não, isso eu não perguntei. Então, por isso que antes mesmo de vender, antes mesmo de começar um negócio, o que você vai encarar como sucesso? Como é que você vai medir o progresso do teu negócio? A gente chama isso de KPIs, né? Mas assim, quais são os Uhum, indicadores? É o número uhum. de clientes? É o faturamento? É a lucratividade? É o número de pessoas que entram na sua loja versus o número de pessoas que compram? É o número de pessoas que clicam na sua loja online versus o número que compram? É o número de pessoas que fazem pedidos? Quais são as métricas? Se você não tiver métricas, se você não tiver dados, né, números ali para acompanhar diariamente, ai, mas eu tenho que fazer isso. Ah, seja É, bem-vindo ao mundo do empreendedorismo. Não é só abrir a loja e falar, agora eu sou empreendedora. Não, agora você é vendedora, você não é empreendedora. Se era só abrir a porta da loja e ficar lá esperando, é melhor você trabalhar numa loja como vendedora. E nenhum problema em relação a isso. Só não é para você. Mas assim, se você quer empreender, você precisa ir muito além de
colocar um produto à venda e esperar que chovam clientes na sua horta. Só para a gente terminar o bate-pronto, que a gente acabou falando, eu falei demais aqui, em alta, em baixa ou continua igual? Criptomoedas, depois da pandemia? Em alta, falei sobre isso hoje no programa, altíssima. Cursos à distância? Nossa, altíssimo. Maravilhoso. Agora, compra de carro, hein? Essa eu fiquei na dúvida. Eu vejo a compra de carro como algo que, enfim, vai ser um item de luxo, de conforto mesmo. As pessoas vão comprar o carro sabendo mais o peso que o carro tem no orçamento. Porque eu não tenho nada contra carro, mas a gente percebe até por conta das relações, né? Se eu trabalho à distância, por que eu preciso de um carro? Então, é que isso aconteceu. Ao mesmo tempo, os juros caíram, né? Porque tinha muita gente migrando para o aluguel de carro. Mas que estava valendo a pena. E porque precisavam, né? E a gente não pode... Tem que... Agora, acho que, pelo menos na base, Me Poupe, as pessoas estão ficando mais atentas em relação ao custo-benefício dessas decisões. Porque ao mesmo tempo que os juros baixaram, o carro continua tendo a desvalorização. Vai vender um carro hoje para ver se alguém vai comprar. Não, pois é. Eu tô aqui com esse carro na garagem, até sem bateria. Porque enfim, não sai da garagem. Não sai da garagem, mas é que tá, tipo, uma questão de necessidade e até de redução de padrões. Então, se antes eu tinha um carro A, eu vou ter um A. Antes eu tinha um carro A, eu vou ter um carro B. Porque eu entendi que é só para emergências ou para uma necessidade própria, ou quem tem filhos que realmente, tipo, ficar pegando, né, carro de aplicativo e tudo mais. E ou não ter carro nenhum. Teve muita gente que adotou já não ter carro e é isso aí. E muda a relação com a propriedade casa, com o imóvel? No sentido de que agora as pessoas sim estão mais em casa? Olha, isso aí acho que a gente ainda vai ter que avaliar bastante. O mercado imobiliário, ele se aqueceu bastante durante a pandemia, né? Tenho conversado muito com a galera do mercado mesmo. E nesses momentos de crise, as pessoas se focam mais no que é seguro. Então, a coisa do concreto, né? Os medos, principalmente aqui no Brasil, né? Que infelizmente a gente ainda tem medo de confisco de dinheiro, essas coisas todas, rumores, né? Tipo, vamos pegar o seu dinheiro, pelo amor de Deus. Então as pessoas correm um pouco para o que é seguro, mas eu acho que temos que avaliar mais. Tem muitas pessoas que eu conheço que aproveitaram para sair da cidade. E é isso. E provavelmente nunca mais vão voltar, porque conseguem fazer o trabalho à distância. Então, quando precisarem vir para cá e ficar na casa de parente e só, né? Então, eu acredito que vai ter um movimento migratório para cidades mais afastadas, que vai acontecer com o tempo, o que pode gerar uma nova economia, né? Muito mais afastada, né? Muito mais para dentro, né? dos estados. Uma nova população, assim, sabe? Um êxodo. Êxodo urbano. As avessas, urbano, exatamente. Porque a qualidade de vida, né? A questão de você ter um custo mais baixo no interior, né? Ou em outras cidades, pode ser. O que você tem dito, que você tem, recebe milhares de mensagens todos os dias. Qual é o principal conselho para essa retomada? Porque eu vejo muito assim você falar de renegociação, e eu acho que isso também veio para ficar, né? Você renegociar seu aluguel, renegociar a escola, renegociar um pouco de tudo, porque é um momento de emergência. Mas o que as pessoas devem buscar nesse momento que a gente resetou o que tinha antes e vai ter que começar de novo? Olha, Paty, acho que a primeira coisa que as pessoas precisam buscar é informação. Porque sem saber o que significa Selic a 2%, você não negocia a sua taxa de financiamento. Vejo muito isso nos meus alunos da jornada. Quando eles entendem o porquê que não faz mais sentido você pagar a taxa de financiamento de quando você fez o seu contrato de financiamento 4 anos atrás, quando a taxa Selic estava 14, ou até mesmo quando ela estava 10, 8, etc., a negociação muda, porque negociação é simplesmente você entender muito mais sobre o outro do que sobre você mesmo.
Então, quando você entende o que os bancos usam como argumento para não te oferecer aquilo, e geralmente os bancos se aproveitam da ignorância das pessoas, dizendo, não, isso aí que você está dizendo não existe. Não, nossa, quantos alunos meus voltam dizendo, Nath, olha que absurdo. Fala, pois é, ainda é algo muito difícil no Brasil. Então, a informação hoje é o maior investimento que qualquer pessoa aqui pode fazer. Quando você tem repertório, quando você tem informação, ninguém te engana e você ganha com isso. Você está perdendo muito dinheiro não sabendo tudo que está disponível. Então, convido todo mundo que está aqui nesta live. Hoje mesmo tem vídeo no YouTube, Paty, falando sobre as tretas da reforma tributária. As tretas da reforma tributária. Por que vão taxar livro? E o que vai acontecer com o preço do livro? O que é a tal da nova CPMF? E quanto você vai ter que pagar por isso? O que significa a simplificação dos impostos, que de um lado você paga mais e do outro não? O que significa a tributação dos dividendos? Tudo isso está em pauta. E se você está achando que não tem nada a ver com isso, não, isso é só discussão lá do governo, assim, você não está fazendo a sua parte, né, para melhorar a sua vida, porque a informação está aí. Então, tributação é algo que pega direto no seu bolso. E assim, se isso não tem a ver com você, eu não sei mais o que tem. A tributação do livro, por exemplo, se não chegou, estamos quase chegando já perto de 1 milhão de assinaturas na petição que vai direto para o Congresso. Vai cair esse negócio, porque a população acolheu e falou, epa, no meu não. Não, mas é que não faz o não. menor sentido, né? Que loucura. Vai mexer Assim nisso, como... vai mexer na educação, vai mexer no conhecimento, né? Mas Paty, o que faz sentido hoje em dia? Mas verdade. Isso é uma letargia, letargia que, no fim, vai no de quem mais sofre, entendeu? E depois você fica, não tem nada que a gente possa fazer. Que país de merda. Pô, aí você não pode fazer nada? E onde é que você estava quando rolou a petição do livro? Onde é que você estava quando estava todo mundo noticiando isso? Estava no Instagram, né? Bonito lá, vendo carro e jogador de futebol. Para, né? Eu fico revoltada, Paty. Não, eu acho que a gente está no meio na rede social e tem a história da polarização e cada um se posicionando de um lado ou de outro e eu acho que a gente tinha que deixar isso para lá e a informação é o mais importante, né? Essa discussão do quem é pró, quem é contra, é a gente entender o que é importante para a gente e para a gente usar no nosso planejamento, né? No planejamento da nossa empresa e tudo mais. Eu não vou te ocupar mais, porque já tem gente aqui mandando WhatsApp para mim, pedindo para eu encerrar. Gente, dos seus compromissos, é claro. Mas eu queria te agradecer demais e dizer mais uma vez que é muito legal ter você aqui no Inovar Parto, porque você é uma pessoa tão inspiradora e inovadora que a gente acompanhou as suas transformações e a maneira como você realmente conseguiu conquistar muito merecidamente esse espaço que você tem hoje. Então, Obrigada, de Paty. novo, vou aproveitar o seu público para apresentar a Prosapress, que fala de inovação. Me apresentar, eu sou a Patrícia Travassos e sou fã da Nath, como todos vocês. Muito obrigada por compartilhar as informações com a gente e essa reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo, que é tão desafiador, mas tão cheio de oportunidades, né? Sim. E para todo mundo que está querendo saber como buscar mais informação, sos.mepoupe.com. É gratuito, tem textos, vídeos divertidíssimos, ensinando as pessoas a como se comunicarem melhor, como fazer um bom marketing digital, como vender melhor, como vender na pandemia, como preparar o próprio negócio para as questões de higiene, cuidados com saúde e tudo mais, quais são as plataformas online para você vender mais, como vender pelo WhatsApp, assim, tudo que é relacionado a essa vida empreendedora, sos.mepoupe.com. Me fala rapidinho, qual é o seu aplicativo preferido assim para te facilitar a vida no dia a dia? Você usa aplicativos? Olha, vou te falar que eu uso vários aplicativos, mas eu acho que o meu principal hoje, que eu não vivo sem, é o Google Agenda. E acho que é por isso que estão no teu pé, porque ela tá pintada para daqui a 4 semanas. É todo dia pintado, assim, sabe? Não dá nem para mostrar agora. Mas, assim, não tem mais espaço. Então, ela começa às 9, vai até às 8. E aí, quando eu quero alguma coisa, quando eu já sei que vou ter uma reunião, tipo, daqui a 3 semanas, já tá bloqueado. Gravação de Mulheres que Mudam o Mundo. Daqui a 1 mês, já tá bloqueado. As mentorias, as inscrições para mentoria já acabaram, né? Mentoria já de acabaram. mulheres. Mas você vai fazer uma nova rodada, não?
Não, porque agora é que eu vou entrevistá-las. Eu vou entrevistá-las agora em setembro e vai ser super legal. É o projeto do Originals, né, do YouTube. A gente lançou em março com a Zica Assis. E aí eu É demais, visito adoro projetos dela. empreendedoras Eu vi. que estão começando. Agora, tem algo que é super novo, que a gente vai lançar agora no final de setembro, que é curso para autônomos. Essa coisa de separação de conta física com conta jurídica, entender que você é uma pessoa, mas você também é sua chefe. Então, assim, não adianta querer misturar as coisas, precisa ter duas contas, precisa ter CNPJ. E, enfim, é para justamente desmistificar este universo que a gente está fazendo esse curso para autônomas, porque são muitas dúvidas a respeito de tudo isso. E o autônomo precisa se ver como empreendedor, porque senão ele pira, ele fica perdido. E até, Total. Paty, para ensinar as pessoas a terem equilíbrio, porque as pessoas acham que por serem autônomas ou empreendedoras, não tem, como é que fala? Equilíbrio, assim, né? Parece que nunca sabe direito quanto vai ganhar. Não precisa ser Sei. assim. Não, não precisa ser assim. Você consegue ter um fluxo de entrada, você consegue ter clientes fixos, você consegue se preparar para isso, você consegue se preparar para momentos como esse, fazendo um bom caixa, uma boa reserva de emergência. Então a ideia é ensinar as pessoas a não passarem mais perrengues, pelo amor de Deus. Para surfar a onda do empreendedorismo da melhor forma possível, a gente passar por isso e se realizar, né? Que eu Exatamente. acho que é muito legal, porque quando dá certo é uma delícia mesmo, dá É, uma sensação muito gostosa. é isso Nath, aí. muito obrigada, um grande beijo. Tomara que a gente não leve Beijo. mais tanto tempo para se falar da próxima vez, tá Com bom? certeza. Sucesso para você, sigo te acompanhando. Para vocês também. Um beijão e parabéns pelo trabalho. Adorei muito a nossa live. Obrigada. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV e também a gente vai disponibilizar no YouTube da Prosa Press. Um grande beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.